estudante, seja muito bem-vindo ao canal Matemática Show. Me chamo Fabiano Moura e hoje serei seu professor de matemática, nesta que é mais uma de nossas aulas de geometria aqui no canal. Hoje falaremos sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Assiste a aula até o final que você vai aprender cada detalhe deste assunto. Aproveita e vai deixando o seu like aí. Vem galera, vem comigo, olha só. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Galera, o que são retas paralelas? São retas que não se cruzam, retas que não se intersectam. Quando eu tenho duas retas paralelas, repara, reta R, reta S, elas não se cruzam, elas são as paralelas, que eu represento assim, ó, R paralelo a S. Repara que elas são cortadas pela transversal T. Show? Quando duas retas paralelas são cortadas por uma transversal, elas formam 8 ângulos. E existe uma relação entre esses ângulos, beleza? E é isso que eu vou mostrar na aula de hoje detalhadamente. Todas as relações possíveis que podem existir, tá? Com esses 8 ângulos. Beleza? Tranquilo? Então vem comigo. Vamos começar falando sobre ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice possuem medidas congruentes, ou seja, medidas iguais. Vem aqui comigo. Olha só, galerinha. Eu tenho aqui o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Aqui, galera, eu tenho um vértice, beleza? E o ângulo A e o ângulo C, eles são ângulos opostos, estão em lados opostos em relação a esse vértice, beleza? Eu fiz questão de pintar os ângulos congruentes de mesma medida, da mesma cor, para facilitar a nossa associação no decorrer da aula. Beleza? Então, os ângulos opostos por esse vértice, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Então, aqui, ó, os ângulos pretinhos, pintados de pretinho, eles têm a mesma medida. Por quê, Fabiano? Porque eles são opostos em relação ao vértice. Então, eles são ângulos OPV. Então, aqui em cima, o ângulo A e o ângulo C são pares de ângulos OPV. Beleza? Você vai perceber que eu vou fazer relações aqui entre pares de ângulos. Ok? Tem mais algum par de ângulos aqui em cima que são OPV? Tem. Olha aqui os laranjinha. O ângulo B e o ângulo D estão em lados opostos em relação a esse vértice. Logo, o ângulo B e o ângulo D são congruentes, têm a mesma medida. Eles são opostos pelo vértice. Belezinha? Tranquilinho? Então, outro par de ângulos opostos pelo vértice. B e D. Tem mais ângulos OPV aí, Fabiano? Nessas paralelas cortadas por transversais? Tem. Nessas duas retas paralelas cortadas pela transversal T, tem sim. Aqui embaixo, ó, o ângulo E e o ângulo G, eles são opostos por esse vértice. Logo, eles são congruentes. Aqui, ó, estão pintados de pretinho. Belezinha? Então, o ângulo E e o ângulo G também são OPV. Tem mais pares de ângulos OPV, Fabiano? Tem aqui de laranjinha, ó, o ângulo H e o ângulo F. Estão em lados opostos em relação a esse vértice. Logo, o ângulo H e o ângulo F são OPV, ou seja, tem medidas congruentes. Belezinha? Então, vamos continuar, tá? Ângulos correspondentes. Fabiano, o que são ângulos correspondentes? Galerinha, são ângulos que estão do mesmo lado em relação à minha transversal T e possuem a mesma medida. Sério, Fabiano? Sério. Os ângulos correspondentes, eles são não adjacentes. O que é isso, Fabiano? Eles não estão lado a lado. Repara aqui, o ângulo A e o ângulo D, eles estão do lado direito da transversal T, só que eles estão lado a lado. Se eles estão lado a lado, eles são adjacentes. Os ângulos correspondentes, eles estão do mesmo lado, só que eles são não adjacentes. Beleza? Tranquilo? E quais são, Fabiano? Olha só, o ângulo A e o ângulo E, eles são ângulos correspondentes. Possuem a mesma medida. Eles são não adjacentes, estão do mesmo lado e têm a mesma medida. Então, o ângulo A e o ângulo E são correspondentes, beleza? Ângulo A e ângulo E. Tem mais um par de ângulos correspondentes do lado direito da transversal T? Tem. O ângulo D de doido está aqui dentro das paralelas e o ângulo H está aqui fora das paralelas.
Beleza? Está pintado de laranjinha. Eles têm a mesma medida também. Eles são congruentes. O D e o H têm a mesma medida. Do lado esquerdo da transversal T, ângulos correspondentes. O B e o F. O B e o F são correspondentes. Eles são não adjacentes e estão do lado esquerdo. Logo, eles são congruentes, têm a mesma medida. Então, outro par de ângulos correspondentes. B e F. Beleza? Agora aqui de pretinho, ó, do lado esquerdo da transversal, o C e o G também são correspondentes. Têm a mesma medida. Têm medidas congruentes. O C e o G. Belezinha? Tranquilinho até aqui? Agora vamos falar de ângulos alternos. Vamos falar dos alternos internos e dos alternos externos. Galera, presta bastante atenção. Vou começar com alternos internos. Ângulos alternos internos têm mesma medida, têm medidas iguais. Fabiano, o que são ângulos alternos internos? Ângulos alternos estão em lados alternados em relação à transversal T. Tá? Um deles, a gente está querendo achar o par de ângulos alternos, ou os pares de ângulos alternos internos, beleza? Um deles vai estar do lado esquerdo da transversal T, o outro vai estar do lado direito. Então, eles estão em lados alternados. Alternos internos quer dizer que eles estão em lados alternados e dentro das paralelas. Beleza? Então, é fácil perceber, ó. Eles vão estar dentro das paralelas. Quem é que está dentro das paralelas, Fabiano? C, D, F e E. Show? Beleza? Só que eles têm a mesma medida, têm medidas iguais. Repara, eles são não adjacentes. O C e o D estão, ó, um do lado do outro, eles são adjacentes, então eles não são os alternos internos. Beleza? Eles estão dentro das paralelas, presta atenção nisso, eles estão dentro das paralelas, estão em lados alternados, tá? Então eles são alternos internos, só que eles são adjacentes. Então não são congruentes, não têm a mesma medida. Para ser alterno interno tem que estar dentro das paralelas, lados alternados e serem não adjacentes, ou seja, o C ele é alterno interno de quem? Do E. Lados alternados e dentro das paralelas. Então é o C e o E que possuem a mesma medida. Fabiano, já tinha visto, está tudo da mesma cor, é isso aí, por isso que eu coloquei, para você olhar e perceber. Então C e E são alternos internos. Assim como o D e o F também são alternos internos, porque o D e o F estão em lados alternados e estão dentro das paralelas, aqui de laranjinha. O D e o F, outro par de ângulos alternos internos. Vamos falar agora de ângulos alternos externos. O mesmo esquema, alternos. Tem que estar em lado alternado em relação à transversal, beleza? Não pode ser adjacente, ou seja, não é para estar lado a lado. E eles devem estar agora fora das paralelas, porque eles são alternos externos. Esse par de ângulos possui a mesma medida. Show do milhão? Então vamos lá, olha só, galera. O ângulo B e o ângulo H, em relação à transversal T, eles estão em lados alternados. Em relação às paralelas R e S, eles estão do lado de fora, eles estão externos à paralela. Logo, o B e o H são alternos externos, então eles têm medidas congruentes. O B e o H, que está aí de laranjinha. Beleza? Assim como o A e o G, que está aqui de preto, ó, em lados alternados, e do lado de fora das paralelas, alternos externos. O A e o G. Show do milhão? Tranquilo até aqui? Então, o A e o G, alternos externos. Belezinha, galera? Tranquilinho até aqui? Agora vamos falar de ângulos colaterais. Fabiano, o que são ângulos colaterais? São ângulos que estão no mesmo lado em relação à transversal, tá? Ou está do lado direito ou está do lado esquerdo. Então, vamos achar o par de ângulos
que está do mesmo lado em relação à transversal. O que acontece quando os ângulos são colaterais? Eles são suplementares. Tá vendo? O que quer dizer suplementares? A soma deles resulta em 180 graus. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Ângulos colaterais internos são suplementares. Vamos achar os colaterais internos, ó. Internos a quem? As paralelas. Então aqui dentro das paralelas, ó, o D e o E estão do lado direito da transversal T. Então o D e o E são colaterais. O D e o E estão dentro das paralelas, então eles são colaterais internos. Logo, eles são suplementares. De fato, galera, presta bastante atenção aqui. O D, ele tem a mesma medida que o F. Então, a mesma coisa de eu pegar o D e jogar para cá, colar aqui com o ângulozinho E. Para que isso, Fabiano? Para eu mostrar para você que se eu juntar o D com o E, eu vou ter um ângulo de meia volta, ou seja, 180 graus. Uma volta completa, 360. Meia volta, 180. Aqui, ó, o ângulo de meia volta. Ó. Meia volta, volta completa. Esse meia volta aqui é o D. Fabiano, mas aí é F. Mas esse F tem a mesma medida que o D. Então, é o D junto com o E. O D somado com o E. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, galera, D e E. Colaterais internos. D e E. Tem mais um par, Fabiano, de colaterais internos? Tem sim. O C e o F. Eles estão do mesmo lado, do lado esquerdo agora da transversal T, e estão dentro das paralelas. Então, o C e o F, o ângulo C e o ângulo F, são colaterais internos. Ou seja, se eu somar os dois, resulta em 180 graus, porque eles são suplementares. Agora, galera, colaterais externos. Colaterais externos também são suplementares. Vamos lá, galera. Externos a quem? As paralelas RS. Beleza? Então, vamos lá. O ângulo A e o ângulo H, eles estão do lado direito da transversal T, beleza? Estão do lado de fora das paralelas. Logo, se eles estão do mesmo lado, eles são colaterais. Se eles estão do lado de fora das paralelas, eles são colaterais externos. Então, a soma dos dois resulta em 180 graus. É fato, galera. Se você juntar um pretinho com laranjinha, vai dar meia volta. O A é pretinho, o H é laranjinha. Meia volta, 180 graus. Então, o A e o H são colaterais externos. Show do milhão? Tranquilo até? Viu o que eu disse no início? Essa corzinha aqui ia ser mão na roda, ia ajudar na hora da gente detalhar aqui a correspondência entre os pares de ângulos. Outros ângulos colaterais externos, o ângulo B e o ângulo G. O ângulo B e o ângulo G estão do lado esquerdo da minha transversal T e estão do lado de fora das paralelas. Logo, se eles estão do mesmo lado, eles são colaterais. Se eles estão do lado de fora das paralelas, eles são colaterais e externos. Colaterais externos, quando você junta os dois, resulta em 180 graus, porque eles são suplementares. Então, o outro par de ângulos colaterais externos, B e G. Beleza, galera? Tranquilinho até aqui? Galera, chegamos ao final de mais uma aula aqui no nosso canal, tá? Onde a gente explicou aí essa parte de retas paralelas, cortadas por transversais, aqui da nossa geometria. Fabiano, e os exercícios? Na próxima aula do canal, sexta-feira, eu prometo que teremos uma aula só de exercícios sobre esse assunto, onde você vai poder praticar sobre esse assunto. Beleza? Vai deixando o seu like aí se você gostou da aula, dá uma curtida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!